Primeira coisa que eu vou falar para vocês hoje é: pense como um design. Pense como um design, pessoal. E o que era aí o pensar como um design em si? Exploda a sua mente. Tente explorar ao máximo a união da estética à forma. Pensar como um design não é só pensar no visual bonitinho, no slide bonitinho, naquele slide que ele tem vários efeitinhos, várias animações, várias cores, vários elementos, só para ficar bonitinho. Isso não é pensar como um design. Pensar como um design é pensar em unir a estética, que é o visual ali, o design elegante, o design conceitual, à função daquele design. Tanto para a função de um determinado número ou resultado que você for apresentar, quanto para um determinado conceito abstrato que você queira comunicar. Por isso que eu falo, pense como um designer. Olha aí o Steve Jobs, por exemplo, que é uma das maiores referências quando a gente fala em pensamento como um designer. Ele desenvolveu os produtos dele pensando ali na funcionalidade e na estética. Você pode reparar o iPhone, ou então o MacBook, ou então o iMac em si, você vê que eles têm uma estética ali elegante, bonita, moderna, e ele tem uma função muito clara, muito objetiva, que é levar ali para você um poder, um potencial nas tuas mãos de alcance de tecnologia em si. Então ele conseguiu unir essas duas partes que o design fala muito bem, que é a estética e a função. O design, ele não é só forma, ele não é só slide bonitinho, ele é slide funcional, pensado estrategicamente para encantar e envolver aquelas pessoas ali que você for se apresentar. Então, sempre que for pensar em desenvolver um slide, pensa em alinhar essas partes. A estética alinhada à função. A função que aquela informação visual vai ter no cérebro daquelas pessoas para se tornar mais atrativa, mais encantadora, mais persuasiva possível. Beleza? Bom, e aí eu entro no Data Design. Ontem eu liberei a aula para vocês relacionada a Data Storytelling, como você conta ali uma história relacionada a dados e informações também. E hoje eu vou falar como funciona o Data Design. O Data Design ele funciona basicamente de uma mesma forma que o Data Storytelling. Ele vem ali para potencializar aqueles números, potencializar aqueles dados de uma forma mais efetiva, unindo a estética à função daqueles dados. A gente já não falou ontem, na aula que eu liberei ontem, sobre como você pode identificar quem são aquelas pessoas, aqueles fatos por trás daqueles números, o que aqueles números representam para aquelas pessoas. Então, com o Data Design é a mesma coisa. Você vai estimular visualmente, aplicando as técnicas de design, e uma das 3 técnicas que eu vou ensinar para vocês hoje aqui, para que aquela informação que você for se comunicar, aquela informação que você for passar para a tua equipe, ela seja melhor capturada na mente delas e que elas possam ali entender de fato o que você quer comunicar, entender de fato os conceitos, as ações e os resultados por trás daqueles números, por trás daqueles dados. Porque dados por si só, números por si só, sem contexto e também sem contexto visual, eles não se tornam atrativos e eles não têm o poder, o potencial de significado que vocês podem trazer nele ali, beleza? Então vamos ao Data Storytelling. O que quero que o público faça depois de ver esses dados? Você tem que pensar nisso inicialmente. Quando o público vê aquele dado, o que você quer que desperte ali na mente dele? E aí vai entrar muito das composições que você pode trazer, como cores mais que estimulem de alguma forma ali um potencial da informação. De repente você vai falar de um resultado positivo que você teve, coloca um verde ali de uma determinada vibração maior para um sinal de positivo. Se você for falar de um número negativo, coloca um vermelho ali para potencializar aquela informação no cérebro daquela pessoa. Então tudo isso é você pensar ali o que você quer transmitir para esse público, que ele faça depois de ver esses dados. Qual é essa informação que você quer que ele capture na mente dele? Pensa nisso. Depois, formas e elementos que gerem identificação. Tudo que você for colocar no teu slide, tudo que você for colocar ali na tua apresentação,
ela tem que gerar uma conexão no cérebro dessas pessoas e uma identificação, para que elas consigam se sentir habituadas e principalmente gerem uma empatia com aquela informação e ela abra o cérebro dela para todo o conteúdo que você quer colocar lá dentro. Então as formas e os elementos, elas têm que ter significados e elas têm que gerar uma identificação ali na apresentação que você for transmitir, beleza? Fica com isso na tua cabeça. Depois, comunicação centrada no público. Todas aquelas informações, todos aqueles números, todo o design que você for apresentar na tua apresentação, ele precisa ser centrado no teu público. Gerar identificação, como eu falei antes, gerar empatia, gerar conexão. Afinal, você está passando uma informação para ele e você quer que ele desperte alguma determinada ação a partir daquela informação que você for transmitir. Então é fundamental que você centre toda essa comunicação a ele. Tanto aí na parte do design, trazendo uma figura que possa representar aquelas personas que você fosse comunicar, tanto na forma de comunicar, nas palavras que vão ter ali, nos enredos, nos contextos, nas frases que você vai colocar na tua apresentação. Quais são as palavras que estão ali que eu posso gerar mais identificação com essas pessoas? Quais são os linguajares ali, as nuances e as palavras-chave que eu posso colocar dentro da minha apresentação que essas pessoas utilizam no dia a dia delas para gerar maior identificação com elas. Então isso que é uma comunicação centrada ali no teu público-alvo. É você pensar nessas pessoas que você vai se apresentar e principalmente ter ali o foco da tua informação, o foco do teu design a ambientar essas pessoas para a apresentação, para a ideia que você quer trazer. Beleza? Dito isso, de louco e design, todo mundo tem um pouco, pessoal. Aí se você estiver pensando, caramba, Silvestre, eu não sou design, eu não consigo criar uma apresentação bonita que seja realmente impactante ali para o meu chefe, ou, Silvestre, eu não consigo transmitir ali um design bonito e elegante para minha equipe, que eles consigam entender os dados e os resultados que eu vou te passar. Você tem que abolir esse pensamento da tua cabeça. Você tem que pensar que de design, de louco e design, todo mundo tem um pouco. Você pode entender ali dos conceitos de design e transmitir eles para a tua apresentação, transmitir eles ali para o teu slide para que seja eficiente. Basta você se atentar a alguns pontos para isso. Você tem que treinar ali o teu poder de observação, começar a observar as coisas, observar o que as pessoas estão criando, observar ali insights de conteúdos, insights de portfólios, de design, o que essa galera está criando relacionado a data design, a data storytelling, o que a gente pode analisar ali de dashboard de outras empresas que possam ser referências para a gente, o que eu posso ir lá no Google, na pesquisa do Google, colocar design de dados, design de gráfico, design de tabelas, e posso me aprimorar com aquelas referências que eu vou analisar ali e encher o meu repertório de referências. E depois pensar com aquelas referências que você teve ali e criar com base naquelas referências. A gente, como design e como ser humano, a gente nunca começou já fazendo alguma coisa. Por exemplo, andar. A gente não já nasceu andando, a gente foi aprendendo vendo os adultos andarem, vendo outras crianças andarem, e a gente foi sendo estimulado para isso. A mesma coisa no design. Você tem que ser estimulado, você tem que estimular o teu cérebro a entender as referências, observar mais coisas ao teu redor que possam trazer para dentro da tua apresentação um maior significado, um maior contexto e criar apresentações que tenham um bom design, que seja um design ali alinhado à tua comunicação, alinhado ao teu discurso, alinhado ao teu storytelling, beleza? Então esse é o pensamento de um design. Observe e analise e capture referências, e pense sobre elas, crie com base nelas e obtenha um bom design ali. Observando a Apple, novamente o Steve Jobs, a gente tem uma referência muito vasta aí de um design bem elegante. Se você for entrar no site deles, por exemplo, a forma como eles apresentam os produtos é muito elegante, tem um design envolvido ali, tem uma captura, tem uma persuasão, tem um movimento fluido que a gente pode trazer para dentro dos nossos slides como referência. Tudo isso é você observar, analisar aquela referência, filtrar ali, ter os inputs necessários para que você
exploda a tua criatividade, porque a criatividade ela não vai nascer do nada. O design ele não nasceu criativo por si só. Ele foi ali treinando a criatividade dele até ter os estímulos necessários para desenvolver uma apresentação de impacto. Beleza? Agora eu vou te mostrar como eu faço aqui na Raios, algumas das técnicas que eu aplico aqui na Raios para desenvolver os slides mais atrativos. Beleza? Bom, vou te apresentar 3 conceitos aí de design que sejam mais específicos para você desenvolver ali o teu gráfico. Fechado? Nesses 3 conceitos, a gente começa com o conceito principal da simplicidade. Simplifique a tua apresentação ao máximo. Vou apresentar aqui para vocês um gráfico que é um gráfico real, é um gráfico que eu peguei do mercado real, que está trabalhando com esse gráfico hoje, que é o mercado de varejo farmacêutico. Notem que a gente tem vários elementos visuais, a gente tem aqui, ó, a gente tem varejo brasileiro, crescimento do varejo farmacêutico brasileiro novamente, a gente tem venda de medicamentos em farmácias, já alcançou 57 bilhões no país, com 162 bilhões de doses comercializadas. A gente tem aqui umas informações bem minúsculas que a gente não consegue identificar esses números. A gente tem aqui do ladinho, não sei se vai dar para vocês identificarem, mas está escrito número de doses comercializadas em bilhões, que é a mesma informação que a gente tem aqui do lado, nesse texto maior. Então você tem informações redundantes. Comece a simplificar isso. Como é que a gente faz? Ó, primeiro passo. Tira esse template que está atrás. Olha o template aí. Na primeira aula dos erros que eu falei para vocês, eu falei desse template. Template do PowerPoint. Olha ele aí de novo. Então tira esse template, abole esse template das tuas apresentações. Dá para criar coisas mais efetivas e eu vou mostrar para você aqui como cria e desenvolve um slide mais elegante e mais impactante. Olha isso. Simplifica ao máximo. Tira as informações redundantes, a gente já tem uma diminuição aí dos textos. Tirei aquela massa redundante de texto que tinha. Coloquei, varejo farmacêutico cresce 57 bilhões no Brasil. Já trouxe uma informação mais potencializada. Já mostrei, tirei ali algumas informações. E aí você pode tirar mais informações. Eu tenho aqui, ó, crescimento do varejo farmacêutico brasileiro. Mais informação redundante. Tiro ela. Outra coisa, tirei as linhas que poluem ali o meu slide, tirei aquelas linhas por trás desse gráfico, tirei as informações que não tinham necessidade e que talvez na tua reunião ali as pessoas não vão conseguir ler e interpretar, porque está muito pequeno, está ruim de ler. Então para que ter? Só para ter ali uma poluição visual? Isso não é legal. Então a gente vai tirando e simplificando, beleza? Depois que eu simplifiquei ao máximo, tirei as linhas, tirei a poluição, resumi o meu texto redundante e comecei a pensar agora no contraste que eu vou ter nessas informações. Outro conceito de design bem importante é o contraste. Falei para vocês um pouquinho dele na aula de ontem, quando eu liberei a aula de ontem, falei um pouquinho para vocês sobre o contraste e como é que ele pode ser usado ali dentro da apresentação de vocês. Se eu não me engano, foi na primeira aula, né, que eu falei para vocês. Dos erros lá, que vocês podem trazer ali o contraste para trazer um potencial maior de informação. E aí, voltamos ao nosso gráfico aqui, ó. Trazendo um contraste maior, eu posso pegar aqui, ó, o meu título, colocar ele em uma cor, em 2 cores ali que sejam contrastantes entre elas. Eu posso colocar o varejo farmacêutico em uma fonte maior e o cresce 52 bilhões no Brasil, numa fonte mais fina. Aí eu estou trazendo um contraste entre tipografias. Depois eu trouxe um contraste entre cores. Trouxe um contraste do amarelo com uma informação mais pesada e do verde com uma informação mais fininha ali, mas tem um contraste entre elas. Trabalhei o meu título. Agora eu só quero, por exemplo, dar destaque a essas 2 informações. O 2013, lá o ano de 2013, comparado ao ano de 2017. Então eu quero fazer essas comparações. Eu já trago um contraste maior, apagando os outros gráficos, deixando eles com cinza mais claro. Eu já realcei esses outros gráficos verdes, trouxe eles para frente para mostrar um potencial da minha informação. Depois eu, contraste novamente, trouxe as informações agora
como o amarelo lá, que estava o varejo bem baixo, com um crescimento bem baixo, para o verde agora, que eu estou com potencial de crescimento maior. Eu já não estou usando o verde ali nos dois momentos, eu estou usando o amarelo e verde para destacar as informações e falar que são coisas diferentes, são realidades diferentes em 2013 e em 2017. Aí já trouxe um contraste nos gráficos ali, nas informações dos gráficos. Depois simplifiquei mais ainda, trouxe aqui as informações complementares ali da minha apresentação, que apesar deles terem colocado essa informação como complementar, ela é uma informação muito importante. Então eu já deixo ela ali destacada, trazendo um destaque entre a tipografia novamente, potencializando ali aqueles números, deixando mais de 162 bilhões com uma tipografia maior, e embaixo os mesmos cinza que eu utilizei aqui no meu gráfico, eu utilizei ali na minha tipografia embaixo dos 162 bilhões, deixando ela com um pouquinho menos de destaque para a informação principal, e alinhada ali aos 52 bilhões que eu coloquei ali. E um detalhe importante, aqui eu tinha colocado números de doses do comercializado em bilhões, estava aqui em bilhões. E aí eu fui e coloquei o Bzinho de bilhões e tirei essa informação e coloquei o B de bilhões do lado do 57 mil bilhões, né? E do lado do 36 bilhões. Isso já posso cortar aquela informação que estava ali e tirar essa poluição visual, deixando apenas uma informação complementar. Isso já limpa bastante o teu visual. Agora, terceiro conceito de design aí que você pode aplicar depois que você aplicou o conceito do contraste. Você pode aplicar dentro da tua apresentação o contexto visual. Trazer um contexto visual para dentro da tua apresentação. Lembra que eu falei lá, quando eu falei sobre storytelling, que você poderia trazer um contexto? A primeira coisa que você tem que trazer ali para dentro da tua história, antes de mostrar os teus números, os teus gráficos, os teus relatórios, é ambientar as pessoas para o que você for apresentar, contextualizar as pessoas. Aqui no design é a mesma coisa. Você pode usar o teu slide como uma ambientação, um contexto visual para que aquela pessoa consiga entender ainda mais as tuas informações, beleza? E como é que a gente faz isso, Silvestre? A gente volta aqui para o nosso gráfico. Varejo farmacêutico cresce 57 bilhões. Tem o gráficozinho ali onde a gente tem o amarelo e o verde, as duas informações principais se contrastando. Tem outra informação principal ali dando um destaque também. Eu trago agora um contexto visual, trago uma imagem que ambienta essa informação, que é uma mulher ali, uma farmacêutica, né, dentro ali da farmácia, calculando os remédios, por exemplo. Começo a ambientar ali um personagem para dentro do meu slide, trazendo o ambiente da farmácia, trazendo o ambiente dos remédios para dentro dessas informações, e aí começo a ambientar e colocar mais clareza nessa informação. Eu posso aqui, um dos destaques, inverter aqui o meu destaque, trazer essa informação dos 152 bilhões para frente ali da mulher como uma informação complementar que dê um destaque razoável ali. Eu posso aqui, em vez de colocar os meus gráficos em barras, eu posso trazer o contexto visual das pílulas, dos remédios. A gente não está falando do varejo farmacêutico, então por que a gente não pode fazer um gráfico que seja de pílulas? Então isso é muito mais criativo do que um gráfico de barras. Você traz um contexto visual, se apresenta para essas pessoas o real valor ali e principalmente, se essas pessoas já trabalharem com isso, elas vão se sentir muito mais ambientadas, elas vão sentir o contexto visual que você criou naquele slide. Então aí a gente tem... até dei mais um contraste aqui nas informações para potencializar o cresce 52 bilhões. Trouxe ali mais um contraste na tipografia. Então você tem um slide muito mais elegante, um slide muito mais persuasivo do que aquele primeiro que a gente teve lá, que era um slide muito poluído, muito cheio de informações, de cargas de informações cognitivas que vão bloquear o cérebro das pessoas. Aqui você pode ter um slide mais leve, mais dinâmico e principalmente apresentando de forma mais efetiva as informações.
Isso que é aplicar o Data Storytelling. Isso que é aplicar o Data Design na tua apresentação corporativa, para que facilite a informação ao chegar no receptor, para que esse receptor ele abra e veja ali com outros olhos essa apresentação, esses conceitos, esse conteúdo que você quer apresentar para ela. Beleza? Bom, de louco e designer, todo mundo tem um pouco. E é com essa frase que eu fecho a nossa aula de hoje.